Boruto TBV tá no segundo capítulo, tá pegando fogo, galera, o negócio tá insano demais. Cold já tá em Konoha, os bichões dele estão lá quebrando tudo, quase levaram até a Rima Hora pro Vasco. Boruto e Kawaki estão beré, Sarada foi salva, Cold humilhou o Boruto no passado, e o Sasuke? Cadê o Sasuke? Bom, vocês pediram e a gente atendeu. Eu prorroguei a oferta do Super Pack de arte, que é o combo perfeito para quem deseja aprender a desenhar animes e aperfeiçoar as habilidades em pintura digital e coloração a lápis. Ó, são 3 treinamentos completos pelo preço de um e você ainda tem 7 dias de garantia para você conhecer os treinamentos por dentro e aí avaliar se você quer continuar ou não. Se você entender que não é para você, basta você enviar um e-mail para minha equipe e a gente devolve todo o seu dinheiro. Sem pergunta e sem letrinha miúda, não tem essa não. E a gente continua brother. Começa hoje a dar vida pros seus desenhos e impressionar teus amigos. Clica no primeiro link da descrição e se inscreve no Super Pack de arte. Inês Trunks, Peter aqui, Kishimoto tá doido. O cara tá indo no segundo capítulo desse novo mangá dele, que é o Boruto TBV, mas ele já tá botando ação pra caraca desde o primeiro capítulo. Maluco tá louco, rapaz, tá botando promoção em todos os produtos. Em 2 capítulos o cara conseguiu entregar informação, briga e muito, mas muito hype. Você tá sentindo isso também? Percebe isso? Aconteceu coisa pra caramba agora nesse segundo capítulo que vazou completinho, né? Aliás, vazou muito antes da hora e eu vou trazer a análise completinha dele aqui agora. Logo depois do seu like. Obrigado, galera. Obrigado de coração. Vocês ajudam muito. Tamo junto. Que nem vocês já sabem, 3 anos depois do Boruto fugir de Konoha, junto com o Sasuke, o Kawaki assumiu a vida do Boruto. Lembrando, agora o Boruto e o Kawaki trocaram de lugar na história, né? Sempre bom lembrar pra vocês, os dois estão trocados na cabeça de todo mundo, entende? Todo mundo acha que um é outro, o outro é um. Incluindo lá do Cold. O Cold também acha que um é um, outro é outro, entendeu? Né? O Cold, ele tinha uma rixa lá pessoal contra o Kawaki, que agora foi transferida pra quem? Pro Boruto, né? Estão trocados. Então logo no primeiro capítulo, o Cold já invade a vila com aqueles Frieza feioso dele lá, perguntando onde é que tava o Boruto. Só que o Cold chamou e o homem apareceu, pisando na cara dele. A invasão. Grande parte do capítulo dá foco pra invasão que tá rolando pelos garras sujas do Cold, né? A garra suja. Sim, o nome desses bichos feios, né, que mais aparece o Frieza aí, é garra suja. Eu não gostei do nome, né? Vou fazer o quê? Vou continuar chamando de bichos feios mesmo. O que importa é que tá rolando um quebra-pau na vila inteira. A gente vê alguns núcleos de personagens tendo que lidar com esses bichos aí. É bacana, né? Porque tá acontecendo em vários pontos de toda a vila. Mas eu acho que o Kishimoto falha em mostrar o perigo desses bichos. No capítulo eles acabam sendo só aqueles monstros clichês, né? Que só servem para os personagens mostrarem os golpes novos. Geralmente é assim. Me lembra até o momento da Quarta Guerra Ninja, né? Quando o Jubi se separou em vários mini-Jubis. E aí o Kishimoto, que tinha esquecido de dar destaque pros 12 de Konoha na guerra inteira, decidiu só botar eles pra derrotar alguns daqueles monstrengos. Mas que cara, caramba, agora chegou a hora, né? Não pode deixar ele fora. Agora os Garra Suja é a mesma coisa. Eles são só tapa-buraco pro pessoal da vila ter que enfrentar. Porque esses bichos não conseguem representar perigo algum. Você sente ameaçado por um Garra Suja? Não sente, né? Só são minions fraquinhos. Até a Shoujo fala que eles são numerosos só, né? Mas são bem fraquinhos. Eu preferia muito mais que esses bichos fossem mega poderosos, né? Que representassem realmente um perigo real pra vila do que eles serem só um bando de bichos feios lá que vão ficar apanhando o tempo todo, que não dão trabalho nem pra Shoujo. Podia ser algo tipo aqueles monstros lá do Monstro-Verso, seria maneiro, né? Não que a Shoujo não seja poderosa, ela é, para com isso, dá backspace. Mas esses bichos não são parte do Jubi. Eles deveriam representar muito mais perigo, dar muito mais trabalho. Galera, quando a gente fala em Jubi, a gente fala do ser que representa o máximo perigo dentro da obra. Mas eu critiquei eles agora, só que agora eu acho que nosso mano Kishimoto tá cozinhando alguma coisa. Ele tá preparando alguma coisa pra esses bichos feios. Porque se liga, um deles tem um Rinnegan. Logo mais eu trago um vídeo teorizando sobre isso aí. Que é isso, rapaz? É o forte da casa. Outra coisa interessante sobre esses bichões é que eles são tipo zumbis. Eles saem por aí procurando carne e eles chegam dando mordidão mesmo. Perigoso, sabe? Perigoso isso aí. Pode dar mordida em ninguém não, ok? E o mais interessante é que quando eles conseguem morder uma pessoa, eles se transformam em árvore. É curioso isso, né? Porque lembrando que o Jubi nada mais é do que uma semente para fazer uma Shinju florescer. A gente tem que lembrar disso. E esses bichos, eles são pedaços do Jubi. Se quando eles mordem um figurante qualquer, eles viram uma árvore qualquer, o que acontece se eles morderem um Otsutsuki? Pô, pensou nisso. Será que o bicho vira instantaneamente uma Shinju? Lembrando que para a sementinha crescer e virar uma Shinju, ela precisa ser alimentada com um Otsutsuki. Isso explica porque um dos bichos ficou todo animadinho lá quando chegou perto do Kawaki. Sentiu o cheiro de testifru dele, já pensou nisso? Que comidinha gostosinha, né? Isso reforça a fala do Cold, que diz que o Jubi é um monstro que se alimenta de tudo e de todos por instinto, até encontrar um Otsutsuki. Será que em algum momento esses bichos vão conseguir dar uma mordidinha em alguém
Ou será que eles vão ser só inúteis mesmo? Kawaki. Bom, o Kawaki apareceu um pouquinho nesse capítulo. Na real, a expectativa era de ver ele, o Boruto e o Cold num Battle Royale insano. Dedo no olho, cuspe na cara, porra, voadora. Só aquelas loucuras todas, sabe? Como a gente vê no Battle Royale mesmo. Mas não rolou, eu gosto de ver sangue, não gosto de ver leitinho, gosto de ver sangue. Mas tudo bem também, né? Porque o pouco que ele apareceu foi imitando. Já basta isso, né? Pelo menos apareceu imitando, porque eu prefiro que apareça um pouquinho imitando que apareça muitão, né? Um leitinho, não dá. O cara vem voando tipo Superman pra salvar o time do Shikadai e da Himawari. Eu acho muito irado como o Kawaki se apropriou dos poderes dos outros Otsutsuki e sai voando por aí. Mas isso me deixou com uma dúvida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é essa a dúvida, lógico. Será que ao longo desses anos o Kawaki treinou pra aprender outra coisa além dos poderes do karma dele, né? Que assim, galera, o Boruto com certeza aprendeu jutsus novos. Lógico, a gente vê isso inclusive mais pra frente no capítulo. Mas e o Kawaki? Antes da coisa ficar feia, o Kawaki era treinado diretamente pelo Naruto. E com ele, o Kawaki aprendeu a fazer Kagebushi e até Jutsu de Fogo. Então agora que o Naruto não tá mais na área, será que o Kawaki continuou treinando? Será que a gente vai ver poderes novos do Kawaki? Bom, mesmo que não tenha poderes novos, ele ainda se garante com os antigos. Ele conseguiu explodir metade do corpo do Garasuji de Rinnegan lá, ainda com a marra, que só ele tem, porra, bom demais. Outra coisa que eu reparei nessa aparição rápida do Kawaki é o jeito que ele tratou a Himawari. A Himawari chamou ele de irmãozão e ele lançou um... Já falei pra não me chamar assim. Que isso, meu filho? Calma aí, baixa a bola. Bom, que Kawaki não é exatamente gentil, a gente já sabe. No capítulo anterior ele também foi tipo um babacão com o Mitsuki. Agora foi de novo com a Himawari. Pô, com a Himawari não dá. Aí mexeu com o Mil. Vem pra cima, vem? Não, vem não, fica aí. Pô, mas tadinha da menina, né? Ela acredita que o Kawaki sempre foi o irmão mais velho dela. Mas por mais que pareça só o Kawaki sendo escroto com ela, pra mim é uma prova clara de que ele não tinha inveja da vida do Boruto, né? Como muitos diziam que tinha. Na análise do capítulo 80 de Boruto, eu falei que o Kawaki não sentia inveja da vida do Boruto. O que ele sentia era aquela angústia de, na cabeça dele, ele ser o único a fazer tudo que é necessário para manter o Naruto a salvo. Como o Boruto tem um Momo dentro do corpo, então ele é um perigo. Mas como ele era filho do Hokage, ninguém ia fazer nada contra ele, entende? O que o Kawaki queria era que as pessoas tivessem coragem de matar o Boruto ao invés de ficar protegendo ele. Em nenhum momento o Kawaki sentiu inveja da vida do Boruto ou coisa do tipo. Tanto que ele não se apropria totalmente da vida dele. Ele quer manter distância dos amigos do Boruto. Ele não quer que a Himawari chame ele de irmão. Percebe isso? Tudo isso por quê? Porque ele não se sente confortável tendo roubado a vida do Boruto. Ou seja, o Kawaki não é má pessoa, né? Ele não tá feliz com essa troca. Pra mim, se não fosse a ameaça do Cold invadir a vila, o Kawaki nem teria ficado na vila durante esses anos. Ele teria ido atrás do Boruto pra, né, entre aspas, se livrar da ameaça ao Naruto. Mas enfim, o que vocês acham disso? Kawaki é recalcado ou não? Sarada! A Sarada também tem uma participação bem rápida, mas pelo menos foi bem decepcionante até, pra ser honesto com vocês. O principal que a gente viu dela ali foi ela lutando contra alguns bichos feios lá, metendo Chidori e bola de fogo neles. É legal ver ela demonstrando poder e tal, mas como os bichos são pouca coisa, como falei pra vocês, porra, meio que não dá pra ter uma noção de qual é o nível de poder dela. Não dá pra ter essa noção ainda. Por enquanto, a gente não viu nada do Mangekyo Sharingan dela e tá certo. Ainda tá muito cedo, eu acho isso. O que me irritou em relação a Sarada nesse capítulo foi que ela precisou ser salva, porra. Aí não dá. Pô, assim, tudo bem uma personagem ser salva, não tem problema. Tá beleza. Mas do jeito que foi feito, entende? Um bicho ia morder a Sarada e um figurante teve que pular na frente dela e morrer no lugar dela. Aquele figurante tinha vida, cara. Tinha toda uma família, tinha que ir pra casa dos pais dele, cumprimentar, porra, tinha que comer no restaurante do tio do Lamen, tinha toda uma trajetória, morreu, assim, acabou, e ninguém ligou pra aquele figurante. Mas dane-se o figurante, né? Eu tô preocupado com a Sarada, quer dizer, preocupado não. Pô, podia ter tido mais desenvoltura ali. Pior que isso aí foi só pra mostrar a mecânica de que quando os bichos mordem, eles viram árvore e esmagam o cara que foi mordido. Mas o bizarro é que na página seguinte ele repete isso com outro figurante. Rapaz, os figurantes não tem vida fácil ali não, hein? Não era mais fácil ter deixado só o figurante ter sido pego lá sem salvar a Sarada e a gente ia ver ele virando árvore de qualquer forma? Porra, mata o figurante, mas não mata o figurante prejudicando a Sarada, né? Não tinha necessidade de botar a Sarada pra ser salva, principalmente porque ela é um dos grandes hypes da nova geração. A gente quer ver ela casca grossa. Botá-la pra ser salva assim é paia. Ela que devia salvar geral e ver um ataque desses vindo, né? Boruto! E o Boruto nesse capítulo, galera? Agora é oficial. Boruto entrou na fase emo! Emo! Ele tá mais meigo, percebe? Tá emo, né? Não, brincadeira. Brincadeira, hein? Bom, no capítulo 1 já dava pra perceber que o Boruto tava cheio de marra, tal, tava mais sério. Você percebe isso. Mas nesse capítulo ficou claro que o Boruto é totalmente diferente do Boruto que a gente conheceu na primeira parte da história. Tá claro, tá visível. O que deixou o menino tão trevoso assim? E cadê o Sasuke?
Mas sério, galera, o Boruto tá muito diferente. Não só sou eu que tô achando, não. A Sarada também estranhou. A Sarada olhou pra mim. Ela percebeu. Ela viu ele todo gótico assim, ficou com um cara despreocupada. Mas um negócio que deixou a gente preocupado é que ele não tá nem olhando nos olhos da Sarada. Eles não se veem há 3 anos, agora o Boruto nem olha na cara dela. Tá muito claro que alguma coisa aconteceu. E pro Boruto não tá conseguindo olhar na cara dela, alguma coisa pode ter acontecido com o Sasuke. Entende? Ele morreu? Quase certeza que não morreu, lógico, né? Pô, não faz sentido. Eu já falei que em outros vídeos eu não acho que o Sasuke vai morrer fora de tela. Mas que rolou alguma coisa pro Boruto tá gótico, sombrio, marrento, isso com certeza. Você que é gótico, já comenta aqui embaixo. O que você acha? Que a tua visão é mais clara que a minha. Eu não tenho propriedade pra falar de góticos, né? Mas o que quer que tenha sido, muito obrigado, porque eu tô simplesmente achando badass demais toda essa marra do Boruto, de verdade. Galera, ele virou pro Cold e falou, cara, eu posso te matar fácil, então por que tu não faz a boa e vaza daqui? Que isso, o Boruto não era assim não. Sério, ele meteu o papo de que ia matar o Cold umas 2 vezes só nesse capítulo. Esse tipo de coisa, esse tipo de, né, como é que eu vou dizer, eu não sei falar, empoderamento da voz quando fala com o cara, tipo, fica na tua, sabe? Porra, isso é bom demais. Tipo o Kenpachi, o Byakuya, isso é bom demais. Isso não é outro anime, né? E aí com a confiança do Boruto agora que ele tá falando isso, pô, pode crer, eu tô realmente botando fé que ele realmente conseguiria dar um fim no Cold mole. Ele não ia falar que conseguiria fácil matar o cara sem poder, né? Será que a gente vai ter Cold sendo humilhado de novo? Todo dia isso? Nesse capítulo a gente teve um gostinho também do resultado do treinamento dele com o Sasuke. Ele finalmente mostrou que aquela espada na cintura dele não é só de enfeite. O Boruto simplesmente fatiou um monte de bicho feio sem nem piscar. Ficou de boa lá enquanto ele tava desviando dos golpes deles, fatiava geral. O Boruto tá insano. Ele tá com um kit completo de personagem badass de anime. Roupa preta, cicatriz, né? Luta com espada, pô. Claro, pelos bichos feios serem bem fraquinhos, a gente não tem como saber se esse feito do Boruto de fatiar um monte deles foi grande coisa ou não. Por isso que eu digo que tinha que mostrar esses bichos dando trabalho pra alguém no mano a mano, né? Porque aí quando a gente visse o Boruto lidando com eles na maior tranquilidade, a gente já fica, caraca, meu irmão, ele deu fim naqueles bichos lá, pô, sozinho. O cara mandou bem, porra. Ninguém conseguiu e o Boruto conseguiu. Mas ainda assim, insano demais ver o Boruto com essa nova personalidade. Boruto versus Cold. Quando o Boruto comentou que ia solar o Cold, GG Easy, né? O Cold virou pra ele e perguntou, como é, amigo? O que é que você falou? Porque, de acordo com o Cold, 2 anos atrás, o Boruto mal conseguiu fugir com vida do último encontro deles, né? Como assim esse moleque tá falando agora que vai me matar? Como é que pode isso? Eu já solei ele antes, eu vou solar de novo. Pois é, essa fala do Cold sobre o Boruto ter fugido sem conseguir fazer nada, joga mais lenha na fogueira sobre aquele papo do Cold e do Sasuke terem saído na mão. Agora, o que aconteceu com o Sasuke nesse confronto, fica um mistério, né? Kishimoto é safado, isso sim. Ele tá deixando a gente quebrar a cabeça tentando descobrir se o Sasuke foi de arrasto ou não. Isso não se faz, hein? Larga de suspense, Kishimoto. Joga o Sasuke na roda aí, vivo ou morto, mas a gente quer saber, pô. O perigo maior que o Jubi. O Boruto ele traz outra coisa interessante nesse capítulo. Ele parece muito preocupado com o Jubi e com os perigos que ele pode trazer pro mundo, né? Ele até fala pro Cold que pode deixar ele viver se o Cold levar ele até o corpo original do Jubi. A gente só foi descobrir agora que ainda sobrou um corpo original. Porque até onde a gente viu, o Jubi tinha sido espremido pelo Cold para criar os Garra Suja. O Garra. Mas de acordo com o Boruto ainda tem um Jubi original. E pelo jeito, o fato Cold ter criado os Garra Suja pode ter despertado um problema ainda maior. Eu acho que já sei o que é, mas eu vou fazer outro vídeo pra explicar pra vocês o que é isso. O novo Rasengan. E o capítulo termina com um gancho gigantesco pra rolar uma porradaria entre Boruto e o Cold. Tá bom pra caraca. E o Boruto já mostra que aprendeu mais uma coisa durante o tempinho de férias. Um novo Rasengan chamado Rasengan Uzuriko. Deve ser bom, né? Deve ser bom, pô. É uso e é rico ainda por cima. Enquanto o Boruto vai andando até o Cold, parece que tem algo girando ao redor dele. O que será que esse novo Rasengan? Pro Boruto tá tão confiante ao ponto de falar que matar o Cold é fácil, eu imagino até que esse Rasengan aí foi criado especificamente pra lidar com ele. Tipo, é uma arma especificamente pra, tipo uma kryptonita do Cold. Eu tenho algumas ideias do que pode ser esse Rasengan, mas é assunto pra outro vídeo, lógico, rapaz. Só sei que o hype pra ver isso, esse Rasengan, e pra ver a luta dos dois, pô, tá lá em cima. Mas dizer, o que você acha que é esse Rasengan? E me diz também, curtiu esse capítulo? Acho que o começo de Boruto True Blue Vortex tá bacana pra caramba? Comentem. Mas sem a sua inscrição, você perde o próximo vídeo. Tem que se inscrever com o sininho. Tamo junto nessa. Pô, essa comunidade é boa pra caramba. Galera, eu sou muito orgulhoso da comunidade de Naruto. E não tô falando da boca pra fora não, tô falando de verdade. Eu saio do meu estúdio e vou falar agora, lá dentro da minha cozinha, da minha sala. Adoro minha comunidade de Naruto. Pode me cobrar, que eu falo em qualquer lugar. Obrigado de coração, vocês são fera. Até a próxima. Uhul!